agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia! Palavras do próprio Cristo: aqueles que ouvir a voz dele sairá da morte e entrará na vida eterna. Cristo aqui não estava falando de uma morte física, mas Cristo estava falando de uma morte espiritual, porque ele diz: olha, aquele que ouvir a minha voz passará da morte para a vida, ou entrará na vida eterna. Aquele que ouvir, e aqueles que levantarão dos seus sepulcros, que é das suas mortes espirituais, porque ele não está falando da morte física, porque aqueles que ouviram a voz do Senhor, e quando chegar o dia do julgamento, que eles deram ouvido à voz do Senhor, eles ressuscitarão para a vida eterna. E quando o Senhor fala assim, não entrarão em condenação aquele que ouvir, significa que quando a gente ouve a palavra do Senhor, que a gente obedece, a gente aceita, significa que o nosso pecado, Ele perdoa. Ele perdoa os nossos pecados. Ele não vai entrar mais em condenação, que é em juízo com o nosso pecado a partir do momento que a gente confessa Cristo. O que vai contar é agora, daqui para frente, o que a gente faz. Mas quando a gente segue Cristo Jesus, a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele joga no mar do esquecimento o tempo de quê? Da ignorância. O tempo quando a gente não dava ouvido às suas palavras. O tempo que a gente andava nos caminhos errôneos. Os tempos que a gente vivia conforme o nosso querer e a nossa vontade. Paulo lhe dizia assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Palavra forte, uma convicção que ele tinha, dizia: olha, eu não vivo mais eu. Ele disse: olha, eu não vivo mais a minha vontade, eu não faço a minha vontade. Por quê? Porque ele era guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente a gente está fazendo a vontade de Deus. Está fazendo a vontade de Deus. Cristo diz: olha, se você crê naquele que me enviou, quem que enviou ele? O próprio Deus. Porque em João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que ele enviou o Filho dele. Então a gente tem que crer no Filho que ele enviou. Deus enviou o Filho dele para poder a gente ter a vida eterna. Mas precisamos crer, né? O que basta é nós crer na vida, que a vida é eterna, a vida em Cristo Jesus. Que a gente tem que crer naquele que foi enviado. E aquele que foi enviado, ele foi enviado para nos salvar da condenação vindoura. Ele foi enviado para nos tirar daquilo que nos levava à morte eterna. Hoje significa que a gente tem oportunidade. A gente tem a oportunidade de sair da morte e entrar na vida. Porque quando o homem pecou, automaticamente ele já entrou na morte e era assim. E se Cristo não tivesse vindo morrer, a morte seria eterna. Porque não tinha mais chance de salvação, não existiria vida eterna, mas apenas a morte eterna. Mas Cristo veio e mudou o quadro da minha e da sua história. Então hoje nós aceitamos Cristo Jesus. Jesus, ele muda o nosso quadro. Hoje, se a gente aceita aquele que enviou e cremos, confessamos que ele é o Filho de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que temos a vida eterna. A gente já sai da condenação e entra na vida eterna, que é Cristo Jesus. E se você hoje der ouvido às palavras do Senhor, tanto você ouvirá a voz do Senhor, como o Senhor também ouvirá a sua voz. Porque Cristo, ele está voltando, mas por enquanto ele ainda não voltou. Significa que temos chance, significa que temos a oportunidade de entrar pela porta e pelo caminho que se chama Cristo Jesus. Quando a gente não ouve a voz do Senhor Jesus, é como a gente andasse mortos, né, espiritualmente, porque a gente passa a ter a vida eterna a partir do momento que confessamos Cristo Jesus. É nesse momento que a gente passa da morte para a vida. Senhor Jesus,
Ele se entregou por cada um de nós. Então eu quero te dizer que você deve ouvir a palavra do Senhor, que você aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quero te dizer que tudo aqui é passageiro. Por mais eterno que você ache que seja a sua vida ou o que você tem, nada é eterno. As coisas elas têm um pouco mais de durabilidade, se já a gente temos cuidado com elas, mas eterno elas não são. Eterno é Cristo Jesus, eterno a vida que Ele nos concedeu nele mesmo, porque Ele é a própria vida. Ele tem vida em si mesmo e da vida dele Ele nos oferece vida também. Ele disse que a vida dele não seria tomada. Ninguém poderia tomar, mas Ele daria. E foi o que Ele fez. Ele deu a sua vida em favor da nossa vida. Ou melhor, da nossa morte, da nossa condenação. Que a gente passa a ter vida quando tem Jesus Cristo. Então Ele se entregou a vida pela nossa morte, para nos fazer ressuscitar através do seu sacrifício na cruz. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nesta noite te agradecemos pela oportunidade. Deus, estamos aqui, Senhor, este lugar. Senhor, que o Senhor faça o mover da tua vontade. Eu sei que o Senhor não vai entrar, não vai quebrar a porta, não vai invadir. O Senhor espera ser chamado. Então, onde Ele chamar, onde alguém querer a sua presença, que o Senhor adentre, que o Senhor entra e faça o renovo. Porque Jesus está voltando, meu amado. Porque muitos dizem, Senhor, Senhor, eu preguei, vai dizer naquele dia, eu falei, eu curei, eu fiz tudo. E Ele vai dizer, olha, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Né? Porque só é conhecido de Deus aquele que é filho de Deus. Porque Deus, Ele não tem filho bastardo. Ele tem filho legítimo. Deus, Ele não tem neto, Ele tem apenas filho. Então todos nós, quando aceitamos Jesus, quando aceitamos seu Filho, aceitamos seu Pai, aí que somos filhos de Deus. Todo aquele que é filho de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. Então não podemos dizer que somos filhos de Deus se a gente não faz a vontade de Deus. Mas só passamos a ser filho quando fazemos a vontade de Deus e não a nossa vontade.